ter aceito o nosso convite para estar aqui presente. Este é um livro que resultou de um projeto em que participaram muitos investigadores e muitas investigadoras de 7 universidades e 5 países diferentes, e a professora Zília irá com certeza agora fazer uma introduçãozinha para falar sobre o contexto em que este projeto apareceu, como é que ele se desenvolveu e o que é que ele representa para nós Faces de Eva, e pensamos que também para o debate teórico, epistemológico, etc., acerca da história das mulheres e também dos estudos feministas e de género. Muito obrigada por terem vindo e saúdo a todas e todos que estão online e aqui nesta sala. Muito obrigada, então passo a palavra à professora Zília. Ora, mas ela já quase não necessita da apresentação, não é? Porque toda a gente conhece a professora Zília. No entanto, eu vou dizer apenas algumas palavrinhas sobre a sua carreira académica e a sua carreira de investigadora. Portanto, a professora Zília é professora catedrática jubilada da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. Teve como área de investigação e docência a história das ideias, especialmente a história das ideias políticas. Mais recentemente tem-se dedicado ao estudo sobre as mulheres, tanto na investigação como na docência. Foi a fundadora do grupo Faces de Eva há mais de 20 anos e da revista Faces de Eva, que é, digamos, a face mais visível da equipa das Faces de Eva. A revista já tem 45 números publicados, ou 46, não é? 46, saiu hoje, o 46. Depois, se quiserem, temos aí alguns números que podemos distribuir. Além da revista, que é a face mais visível, como eu disse, temos também uma linha de publicações com o título geral Falar de Mulheres, mas também uma série de atividades científicas sempre em redor deste título geral Falar de Mulheres. E ultimamente as Faces de Eva também lançaram uma outra linha de publicações, que são os autorretratos de mulheres do nosso país que se destacaram tanto na sociedade como na cultura, na política, etc. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Eu saúdo em primeiro lugar realmente as pessoas que estão presentes ou estão ausentes, mas também estão presentes e que estão a assistir. Essa, o que eu chamo sempre, eu penso que a apresentação de um livro é sempre uma festa e, portanto, que estão presentes nesta festa da apresentação do último livro que Faces de Eva publicou, que Faces de Eva publicou, não tendo em conta realmente a revista que acaba, o último número acaba também de sair. Portanto, estamos duplamente em festa e é bom termos, tanto presencialmente como online, termos pessoas, nossas amigas, que estão a festejar connosco esta dupla efeméride. Queria saudar muito especialmente a senhora Secretária de Estado, a senhora doutora Rosa Monteiro. Temos muito gosto, como eu sempre disse, em que estivesse connosco neste dia. É por nós é uma consagração realmente do nosso trabalho e além da simpatia que temos e que se tem manifestado em várias ocasiões. Obrigada também, muito grata por estar connosco neste dia. Também queria saudar aqui, embora não esteja, a nossa colega que vai ser uma das a oradora nesta sessão, que é a Luísa Ferro, que está no Brasil e que é uma das colaboradoras da obra e que também vai falar um pouco enquanto investigadora deste projeto. Ora, este livro é resultado de um desafio que nos foi feito num colóquio que nós fomos, na atividade dele e mais algumas, fomos a Salamanca assistir e participar num colóquio e aí desafiaram-nos a um projeto. Este projeto teria 3 partes. Teria a publicação de um livro, que
haveria um colóquio a realizar em Lisboa e, finalmente, a terceira fase seria a publicação das comunicações desse colóquio. O tema geral seria movimentos de mulheres, portanto, era na ideia de que de haver realmente e de serem importantes na sociedade esses movimentos de mulheres, e seria o tema geral, que depois cada um que seria concretizado das diversas maneiras. Como eu disse, a primeira coisa, o primeiro ponto deste desafio seria a publicação de um livro, e a publicação desse livro é o que nós estamos hoje aqui a fazer. Realmente, o livro era no sentido de, digamos, de divulgar o que nós quereríamos fazer dentro dessa área de investigação. Portanto, seria como um rebuçado, se podemos dizer, que daríamos às pessoas para que elas se entusiasmassem pelo que depois iria ser o resto do projeto. A pandemia e outras vicissitudes impediram realmente que houvesse o colóquio e, como tal, impediram também que houvessem as comunicações de um colóquio que não houve. De maneira que o nosso projeto, que tinha 3 pontos, ficou reduzido ao primeiro ponto, que é realmente esta publicação. Em todo caso, esta publicação corresponde a alguns objetivos que nós tínhamos. Nós gostaríamos que fosse o projeto tivesse um nível internacional e um nível interuniversitário. Gostaríamos que neste projeto, gostaríamos de envolver várias universidades. E foi isso que, para a publicação deste livro, foi realmente isso que aconteceu. Este livro tem a participação de 7 universidades, 5 das quais são estrangeiras e 2 portuguesas. Portanto, esse objetivo de estabelecermos uma rede, digamos, interuniversitária, foi cumprida. Além disso, tivemos a colaboração de 12 investigadoras de diversas áreas e de diversos países que colaboraram neste livro. Portanto, nesse sentido, pensamos que este livro que correspondeu aos objetivos que nós pretendíamos que fossem cumpridos. Ele está aqui, está nas vossas mãos, poderão tê-lo através das faces de Eva, e penso que não ficarão elucidadas sobre as diversas maneiras de abordar realmente o problema das mulheres. Eu não direi feminismo, porque uns serão feministas, outros não serão feministas, mas o problema de mulheres que se empenharam de diversas maneiras em se afirmarem e em defenderem os direitos das mulheres nos seus países, nas suas sociedades e nas suas universidades. Portanto, nós temos aqui um livro que tem 12 participações, e penso que o desafio que ele representa enquanto ligação interuniversitária, como sabemos, as universidades têm qualquer coisa sempre de muito comum, que são às vezes demasiadamente fechadas sobre si mesmas, e nós quereríamos que houvesse uma interligação entre as universidades, sobretudo nos estudos sobre as mulheres, porque é esse agora que nos está a interessar, porque haveria um enriquecimento realmente das investigações portanto, e dos resultados dessas investigações, que cada uma terá, conforme os países e as universidades onde eram feitos, terão características próprias. E a diversidade é sempre um enriquecimento. Portanto, penso que o desafio foi lançado, nós respondemos a esse desafio e pensamos que poderá, não sei, não vou prometer, não sei qual é o futuro, mas de facto gostaríamos que o que há de muito de positivo e de muito aliciante
neste projeto que se poderia talvez repetir e manter. Já não digo para fazer o colóquio, hoje em dia nem podemos pensar em colóquios, já não digo, portanto, e muito menos em publicar as comunicações de um colóquio que não existiu, mas sim poderá haver realmente uma linha de investigação que possa juntar investigadores de várias universidades sobre o tema único de movimentos de mulheres, como é que as mulheres se foram juntando para defender os seus ideais. Eu penso mesmo que, mesmo falando em feminismo, eu penso que o feminismo não é um feminismo, nunca pode ser o feminismo de uma pessoa isolada, o feminismo em si próprio implica uma abertura e uma conjugação de esforços e uma conjugação e um movimento. E, portanto, a ideia do movimento e de conquista de diversos espaços e diversas vozes, penso que será característica do feminismo e será característica, no meu entender, dos estudos sobre as mulheres. Portanto, apesar de não atingirmos os objetivos que inicialmente estavam previstos, penso que este livro é não só interessante pelo seu conteúdo, mas promissor naquilo que ele representa de uma nova, talvez, ou de uma outra, não digo nova, mas de uma outra maneira de ver as relações entre as investigações das diversas universidades portuguesas e estrangeiras no campo dos estudos sobre as mulheres. Não posso... Queria também chamar a atenção que todos estes textos foram analisados por peer review, portanto, por analistas anónimos. Cada texto foi analisado por 2 analisadores ou por 2 investigadores que não sabiam que trabalhavam anonimamente e que, portanto, que nos garantiram realmente a cientificidade dos artigos que nós publicamos. Só para terminar, não posso deixar de falar na Natividade Monteiro. Este projeto, se nós temos um livro e se nós podemos hoje falar num projeto que poderá ser projetado, um projeto pode ser projetado no futuro, devemos ao empenhamento da Natividade. Tivemos imensas dificuldades, foi muito difícil, por vezes, avançar com a ideia que tínhamos, e se não fosse ela, eu penso que nós não teríamos nunca este livro e a alegria que hoje temos em publicar. Eu também sou pouco de desistir das coisas que inicio, mas realmente as dificuldades que nós encontramos na publicação desta obra foram enormes, e se não fosse a endurance, digamos, da Natividade, não teríamos chegado ao dia de hoje com a alegria que hoje temos e com a alegria também destes fatos leva mais uma vez marcarem na sociedade portuguesa, no âmbito do estudo sobre as mulheres, marcarem o seu lugar. Portanto, eu acho que todos os agradecimentos são poucos à Natividade Monteiro, desde a primeira hora até hoje, passando por tempos muito, muito difíceis. Ela nunca desistiu e teve sempre um ânimo para avançar com o projeto. Por isso, estamos todas muito gratas na atividade. Ora, muito obrigada, professora Zília, pelas suas palavras. Eu penso que não fiz mais que o meu dever, não é? Já que me tinha comprometido, também não gosto de desistir daquilo que inicio e, portanto, levamos isto até ao fim, mas também lhe agradeço muito, porque atrás de mim estava sempre a professora também a animar-me, não é? Muito obrigada. Muito obrigada por tudo. Muito obrigada. Bem, agora vou dar a palavra à professora Ana Luísa Almeida Ferro, que penso que está ali. Ana Luísa? Está ali. Sim, estou a posto. Tens que ligar o microfone, Ana Luísa. Sim, estou a posto. Obrigada. Ana Luísa Almeida Ferro é promotora da Justiça, professora da Escola Superior do Ministério Público no Estado do Maranhão, escritora premiada, historiógrafa, poeta e conferencista.
doutora em Ciências Penais pela Universidade Federal de Minas Gerais, pós-doutora em Direitos Humanos pela Universidade de Salamanca, membro das Academias Brasileiras de Filosofia e de Direito, membro de honra da Sociedade Brasileira de Psicologia Jurídica, autora de vários livros e detentora do Diploma Superior de Estudos Franceses pela Universidade de Nancy II, França. Dou a palavra então a Ana Luísa. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, gostaria de saudar as coordenadoras desta obra transnacional e multidisciplinar, Falar de Mulheres, Percursos e Desafios Latino-Americanos, que são a professora Zília Osório de Castro e a investigadora Natividade Monteiro, da Universidade Nova de Lisboa. Também a senhora secretária de Estado para a Cidadania e a Igualdade, a investigadora e socióloga Rosa Monteiro, as coautoras, né, e eu vejo aqui a professora Maria da Glória Aquino, uma amiga também, e os coautores deste livro, muitos queridos amigos, e todos que eventualmente nos prestigiam neste momento, física ou virtualmente. Esta é uma caravela de descobrimentos, que visitou o Mediterrâneo e atravessou o Atlântico em busca da especiaria do saber especializado sobre as múltiplas faces de Eva. Não por acaso, esta caravela, portuguesa com certeza, alcançou outros 4 portos, unindo o velho ao novo mundo. Ou seja, não tão novo, né? Mas... Ou seja, Espanha, França, Brasil e Cuba, né, além de Portugal, ostentando a bandeira de 7 universidades. Tudo para descobrir ou redescobrir mulheres em maior ou menor grau invisíveis. Como no poema Eu, de Florbela Espanca, sou aquela que passa e ninguém vê. Sou a que chamam triste sem o ser. Sou a que chora sem saber por quê. Pela honra do convite para participar deste livro Caravela, agradeço desde já as estimadas amigas Natividade Monteiro e Lucileia França. Coube-me desenvolver o artigo As Mulheres do Crime Organizado, que é fruto da continuação de meus estudos doutorais sobre o crime organizado. Procuro oferecer uma breve visão sobre as motivações e os diferentes papéis das mulheres do universo do crime organizado, sobretudo na Itália, no México e no Brasil. O crime organizado, sabemos, constitui um problema de dimensões globais, cujos números impressionam. É uma espécie de macrocriminalidade promovida pela organização criminosa com grande potencial lesivo. Embora ainda seja expressivamente majoritária a presença masculina nas organizações criminosas, a participação feminina tem, ao longo dos anos, crescido em quantidade e qualidade, ao ponto de começar a atrair a atenção dos criminólogos, antes pouco afeitos ao estudo da criminalidade feminina em geral e da criminalidade organizada feminina em particular, em razão de preconceitos e tabus que orientavam tal pesquisa. Primeiramente, abordamos a criminalidade feminina como objeto das ciências penais, enfatizando a carência no estudo dessa criminalidade no campo das ciências penais por várias razões, como a suposta insignificância das cifras relacionadas a essa delinquência, o manejo dos meios de difusão, comunicação e investigação por parte do mundo masculino, tendendo a ignorar ou falsear o feminino. Né? O marco legal que estava circunscrita à criminologia tradicional e a própria existência de um tabu. Né? Falamos na trilha de Maria Luz Lima Olbido das teorias sobre as mudanças de tipo e volume da criminalidade feminina e sobre a desproporção quantitativa entre a delinquência masculina e a feminina, como a da imitação do homem, a da emancipação feminina,
a do momento de liberação feminina, a da mudança de oportunidade texto social, a do desenvolvimento e até a do cavalheirismo, que remete à questão do papilismo, a exemplo do judicial. Sobre o crescente fenômeno das mulheres desempenhando papéis além daqueles tradicionais de auxílio e apoio, especulamos se estamos realmente lidando aqui com uma forma de emancipação expressiva, numa passagem da tradição cultural para a modernidade, ou se tal é uma forma de emancipação parcial, incompleta ou aparente, caracterizada por uma hibridização persistente entre tradição e modernidade. É o que Umberta Ingrasci chama de pseudo-emancipação, pois as conquistas no campo laboral não teriam tido a mesma repercussão nos domínios individuais. Também nos referimos, novamente acompanhando os passos de Maria de la Luz Olbido, às correntes criminológicas que, ao longo do tempo, oferecem explicações respeitante à persistente desproporção quantitativa entre a delinquência masculina e feminina, com destaque para as teorias biologistas, como a da inferioridade física absurda da mulher, né, e da diferenciação para as teorias psicologistas, né, como a da inclinação ao bem, né, que diz que a mulher seria naturalmente bondosa, por isso não cometeria crimes, né, também superada, e a do complemento, pela qual a mulher procuraria seu complemento no homem. Vejam, isso faria mais mulher que delinquente, né, porque ela buscaria no homem a figura do condutor. Tá? Também para as teorias sociológicas, como a da inter-relação social e aquela sobre as diferentes oportunidades. E aí a corrente crítica, né, representada pela teoria sobre a ficção estatística e o controle social. Né? Ainda ressaltamos o acerto da percepção do controle social informal para explicar mais adequadamente a razão da desproporção quantitativa entre as criminalidades masculina e feminina. No artigo, igualmente, falamos da evolução da participação da mulher no crime organizado. Seja em razão do movimento de emancipação feminina, seja em virtude do aumento de oportunidades no contexto social, do desenvolvimento socioeconômico e das demandas do mercado de trabalho nas sociedades ocidentais, especialmente as capitalistas, é indubitável que a mulher está cada vez mais presente nas engrenagens do crime organizado, infelizmente. Tá? E não apenas desempenhando os tradicionais papéis de assistência e suporte, e de centralidade nos processos educacionais e de socialização, mas ocupando espaços antes insuspeitos, inclusive de exercício de atividades de administração, e até em casos cada vez menos raros, conquanto ainda infrequentes no terreno dos números, né, de chefia, né, de liderança, geralmente ligados a situações de crise no seio do clã mafioso, como a morte ou a prisão do líder natural e de seu sucessor designado. Em verdade, as mulheres sempre desenvolveram um papel relevante nas organizações criminosas, mas isso foi intensificado nos últimos anos com o grande negócio das drogas. Né? E aí nós falamos também na questão da influência dos fenômenos da emancipação no contexto social e também dessa difusão da droga a desencadear uma ruptura no sistema de relações, né? Principalmente patriarcais. Né? Outro ponto desenvolvido no artigo é o dos diversos papéis exercidos pela mulher nas engrenagens do crime organizado. Peça estratégica nas estratégias matrimoniais e de comunicação dos clãs, transmissora cultural do patrimônio mafioso aos filhos, reserva moral, sim,
instrumento de manutenção de uma imagem respeitável da organização, responsável por tarefas de grande responsabilidade, né, até da coleta de pagamentos até a liderança, a gestão do clã, né, em momentos de emergência, instrumento simbólico e vítima em vendetas cruzadas, né, e assim por diante, né? Até chegar, por exemplo, a colaboradora da justiça, né, e a função mais importante de líder. Não somente tem aumentado a participação da mulher na criminalidade organizada, qualitativa e quantitativamente, como também há evidências preocupantes de que esta tem praticado delitos cada vez mais violentos, não é? Essa evolução da participação da mulher na esfera laboral do crime organizado não significa que ela não continue a enfrentar resistências veladas ou explícitas no mundo masculino da criminalidade organizada. E, normalmente, grandes discriminações e limitações nos domínios privados, muito pelo contrário. Por outro lado, tal evolução laboral não deve ser vista como um processo de masculinização da mulher, no passado visualizada como um ser inferior e dócil, ou um símbolo da bondade, porém como um espelho das transformações sociais. Isso sim. Não obstante as semelhanças apontadas de papéis exercidos pelas mulheres do crime organizado pelo mundo, e particularmente na Itália, no México e no Brasil, há de ser notado que em cada sociedade, com seus diferentes códigos culturais, a mulher se vê impulsionada por diversas motivações para o envolvimento nas engrenagens do crime organizado. Para finalizar, gostaria de recorrer novamente a Flor Bela Espanca, com o seu soneto Vaidade. Sonho que sou a poetisa eleita, aquela que diz tudo e tudo sabe, que tem a inspiração pura e perfeita, que reúne num verso a imensidade. Sonho que um verso meu tem claridade para encher todo mundo e que deleita mesmo aqueles que morrem de saudade, mesmo os de alma profunda e insatisfeita. Sonho que sou alguém cá neste mundo, aquela de saber vasto e profundo, aos pés de quem a terra anda curvada. E quando mais no céu eu vou sonhando, e quando mais no alto ando voando, acordo do meu sonho e não sou nada. Nesta obra, entretanto, pretendemos que o final seja feliz e as mulheres continuem a alçar voos cada vez mais altos e que o sonho se imponha e vire realidade. É o que nos lembra a professora Zília. Está em causa a dignidade humana das mulheres, que se procura espelhar qualquer que seja a forma de o fazer. Refletir sobre o bem e o mal da concretude da situação das mulheres traz consigo a abertura a novos horizontes, incentiva a outras conquistas, outros descobrimentos, e dá ânimo para realizações inovadoras. Permite, pois, tornar o sonho uma realidade e a realidade num sonho alcançado, de tal modo que a humanidade das mulheres seja uma constante na vida da sociedade e nas relações sociais. Fecha aspas. Há muito mais a dizer como mulheres, falando de mulheres e para mulheres e homens indistintamente, sobre, abre aspas, a situação, as vivências, percepções no mundo ainda regido por estruturas, códigos e relações de poder preponderantemente masculinos, conforme salienta a investigadora Natividade, né? Minha cara amiga. Muito obrigada a todos. Muito obrigada, Ana Luísa. Um prazer em ouvir-te, em ver-te novamente, depois de alguns anos de ausência. E agradecemos muito a tua comunicação. E só queria dizer que, embora o teu estudo não contemple Portugal, quem lê a imprensa diária já se começa a perceber
que também em Portugal as mulheres já têm na mão, não digamos o grande negócio do crime organizado da droga, por exemplo, mas pequenos e médios negócios já estão entregues às mulheres, infelizmente. Muito obrigada, Ana Luísa, e até à próxima. Então agora vamos ouvir a senhora Secretária de Estado, doutora Rosa Monteiro. Licenciou-se em Sociologia na Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra e fez mestrado em Famílias e Sistemas Sociais no Instituto Miguel Torga, da mesma cidade. Doutorou-se em 2011 em Sociologia do Estado, Direito e Administração na Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra e no Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, com uma dissertação intitulada Feminismo do Estado em Portugal, Mecanismos, Estratégias Políticas e Metamorfoses. É investigadora do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, no Núcleo de Políticas Sociais, Trabalho e Desigualdades, e do Centro de Ensino Superior, no Instituto Superior Miguel Torga, em Coimbra. É perita em Igualdade de Género, estudou sobre as mulheres, reconhecida pelo Instituto Europeu para a Igualdade de Género. Foi vice-presidente da Associação Portuguesa de Estudos sobre as Mulheres entre 2012 e 2015. Integrou as equipas de investigação que avaliaram políticas públicas no domínio da igualdade e, designadamente, o 2º e o 3º Planos Nacionais para a Igualdade, a integração na perspectiva da igualdade de género nos fundos estruturais, no anterior quadro comunitário CREN, 2007-2013. Tem desenvolvido projetos de investigação e de investigação à ação no domínio das políticas locais de igualdade, dos mecanismos oficiais para a igualdade e das migrações. Foi vereadora da Câmara Municipal de Viseu entre 2013 e 2017 e foi técnica especialista para a área da igualdade de género e cidadania no gabinete do Ministro Adjunto desde 2015 até outubro de 2017. Então dou a palavra à senhora Secretária de Estado, a quem agradeço a sua colaboração. Então, muito boa tarde a todas e a todos. É um privilégio poder juntar-me neste lançamento, nesta festa, como dizia a professora Zília, do lançamento deste livro. Falar de mulheres nunca... É sempre bom falar de mulheres e dar voz e rosto, ver se me conseguem ver, às mulheres e especialmente às mulheres dos grupos mais invisibilizados, e que são tantas. E portanto é um enorme prazer e cumprimento de forma muito calorosa a professora Zília Osório Castro, e realmente é sempre um gosto juntar-me no lançamento deste livro que coordena com a professora e investigadora Natividade Monteiro, e também felicitá-las por este trabalho que já revelaram ter sido tão difícil, também num contexto muito difícil de pandemia, crise pandémica que atravessou as nossas vidas e as perturbou de forma inesperada e em tantas dimensões. Também as mulheres têm sido mais penalizadas e mais impactadas negativamente por esta crise pandémica do que os homens, e essa também é uma dimensão que estamos a apostar na sua exploração, na sua investigação, que tem a ver com os efeitos realmente de género e os impactos, portanto, desta crise pandémica sobre as mulheres. Mas é sempre muito interessante também apreciar a vitalidade das faces de Eva, e foi com muito gosto também que acabei de receber o novo número, e já estive a espreitar e estou muito entusiasmada porque está fantástico, e o tema é um tema pelo qual temos também pugnado bastante, que é a promoção da participação das mulheres e das raparigas nas áreas das engenharias, do digital, da informática, e este número é realmente muito oportuno também relativamente ao trabalho que estamos a fazer. Mas quero também cumprimentar, enfim, todas as pessoas que contribuíram para esta obra, a muitas mãos, aqui muita diversidade espacial, muitos países, muitas partes do mundo, onde os problemas das mulheres realmente, enfim, são partilhados.
Essa é a realidade. Na diversidade do que é sermos mulheres, há de facto um conjunto de traços de desigualdade e discriminação que são permanentes e persistentes. E este trabalho de desvendamento daquilo que são os principais desafios, e este livro também, no fundo, é um questionamento sobre a atualidade. Ele traz muito e muita leitura também de processos históricos, não é? E que é tão importante o tempo, como também fala a professora Zília no seu artigo, Tempo e Espaço, mas realmente são desafios que temos no tempo presente de forma ainda tão intensa e, portanto, no fundo são desafios que afetam transversalmente as sociedades, mas que impactam particularmente as mulheres, especialmente as mulheres de grupos mais invisíveis, como dizia, e estávamos a falar de questionamentos atuais e de grandes desafios atuais. Eu lembro-me que deparei logo com o artigo da nossa companheira, creio que espanhola, sobre os desafios da educação para a cidadania e as resistências e os obstáculos que se têm colocado e apresentado neste grande projeto que é o de fazer com que, de facto, a educação formal traduza também aquilo que são as circunstâncias da vida e do mundo, não só na lógica de ensino disciplinar clássico, mas também de um trabalho para a educação, para a igualdade e para a cidadania. Portanto, também cá temos esse grande, enormíssimo desafio de vencer a resistência e mesmo os ataques ferozes que têm sido, no fundo, dirigidos, no fundo, ao conhecimento. E este livro é o conhecimento posto ao serviço da intervenção e da ação política, mas não só, da ação de todos os ativismos feministas, dos ativismos das mulheres, e, portanto, vivemos tempos críticos neste ataque ao conhecimento. E isto passa-se nestas várias latitudes, nos que de forma mais intensa e expressa do que em outros, é certo, mas de facto também esta leitura cruzada e estes contributos de países como Portugal, o Brasil, Cuba, Espanha, França, são tão interessantes por nos permitirem realmente este diálogo, que é um diálogo, no fundo, de causas comuns e de objetivos comuns. Portanto, é um diálogo plural e esta simbiose que resulta realmente desta compilação de contributos resulta muito, muito interessante. E eu acho que afirma muito o papel da academia, o papel que a academia e que os estudos sobre as mulheres continuam a ter e a sua relevância, não só, como dizia, na ação e nos movimentos, mas também na ação política e na ação de transformação, no fundo, da nossa sociedade, porque é isto que pretendemos. É um grande projeto de transformação social com as mulheres no centro e por isso temos de falar das mulheres, falar dos seus problemas, das suas desigualdades, das suas questões, diria, basilares. E também da ação, da agência, não apenas uma visão fatalista das mulheres enquanto vítimas de desigualdades, mas também enquanto ativas na promoção desta mudança e desta transformação. Este tomar de consciência de si próprias, que é retratado em alguns dos capítulos e que esteve na base e tem estado na base, de facto, dos grandes movimentos e especificamente dos movimentos feministas ou dos movimentos de resistência ao longo da história e nos vários contextos e cenários. Outra dimensão que o livro nos traz e que é muito interessante é a da diversidade, da heterogeneidade das experiências das mulheres e por isso sempre as formulamos de facto no plural e a relevância também dos vários eixos de desigualdades e de opressões, vários fatores que se interseccionam nas biografias, nas experiências, nas trajetórias de tantas e tantas mulheres, no fundo de todas nós, para além do facto de sermos mulheres, a classe social, a origem étnico-racial, as questões migratórias,
que são realmente desafios cada vez mais presentes, também em termos das abordagens científicas e académicas, quando queremos realmente apostar em perspectivas cada vez mais interseccionais nos estudos, e nos estudos, obviamente, feministas e de estudos sobre as mulheres. E tem sido também este o conjunto de desafios e de perspectivas que temos procurado adotar e materializar na ação das políticas públicas de igualdade neste contexto, e também é um momento de balanço, uma vez que estamos num período, como estamos, de eleições e de fim de um ciclo legislativo e, portanto, é sempre importante também reconhecermos, e nem sempre o fazemos muito, reconhecermos aquilo que são as estratégias e as abordagens de política pública. Não no sentido de elogiar por elogiar, mas no sentido de preservar e de lutarmos pela sua manutenção. E, portanto, também este momento que vivemos em Portugal é um momento de desafio, quando temos, em termos de campanha política, partidos que colocaram no seu programa a eliminação, por exemplo, da Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género, o principal mecanismo oficial para a igualdade em Portugal, que tem uma história mais rica e longa. E, portanto, não estamos num tempo linear, estamos num tempo de grandes e fortíssimas clivagens e de fortíssimos ataques à área dos direitos das mulheres. Mas, como dizia, nós materializamos esta nossa visão, que é também a vossa visão, numa estratégia nacional que foi criada em 2018 e alinhada temporalmente também, além de substantivamente, mas alinhada temporalmente com a Agenda 2030 do Desenvolvimento Sustentável, e designadamente transportando para esta nossa estratégia nacional aquilo que são os grandes objetivos, especialmente o ODS 5, não só, mas essencialmente o ODS 5, a Estratégia Nacional para a Igualdade e Não Discriminação, com 3 planos de ação, e que está neste momento em consulta pública no website da Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género. Portanto, é uma oportunidade também para darem contributos e enriquecerem aquilo que é a revisão, o processo de revisão destes planos, alinhados também para 4 anos de definição e de ação. Portanto, os próximos 4 anos cruzarão aqui os desafios daquilo que são e que têm sido os impactos desta crise pandémica que vivemos, mas também das novas oportunidades que se têm aberto e desafios decorrentes também daquilo que são as abordagens e orientações da própria União Europeia, no nosso caso, e que temos de aproveitar no sentido de materializar cada vez mais objetivos concretos, metas concretas para a promoção realmente da condição das mulheres. Mas este trabalho também é um trabalho que se centra muito no combate às várias formas de violência e de exclusão de muitos grupos sociais específicos, e que esta nossa estratégia também reflete e no fundo estrutura desde logo as questões interseccionais do racismo, e temos em Portugal também o primeiro Plano Nacional contra o Racismo e a Discriminação Racial, mas temas como e eixos de intervenção como o da mutilação genital feminina ou da necessidade de termos mais conhecimento, por exemplo, sobre os casamentos forçados, precoces e infantis, a dimensão da violência e da exploração sexual. Por outro lado, também é muito interessante conhecer mais sobre os fenómenos da violência doméstica e a violência de género, que é realmente e persiste como uma das faces mais visíveis, dramaticamente e fatalmente visíveis, da desigualdade e que impende, de facto, sobre as mulheres, mas muito importante também este desvendamento, este trabalho presente no livro sobre a invisibilidade da violência psicológica, ou também uma outra forma de violência ainda muito menos falada, que é a violência obstétrica,
e que começamos a ter também já aqui no nosso país algum ativismo, algum trabalho muito interessante neste domínio e, portanto, estes contributos serão também aqui fundamentais. Obviamente que na base destas várias formas de violência sabemos que está um traço persistente das relações de género, que é a opressão, a subordinação das mulheres, aliás, tal como determina desde logo a Convenção de Istambul, uma convenção que enquadra toda a nossa intervenção no nosso país na área da violência contra as mulheres, mas que, como sabem, também no quadro europeu está a ser e continua a ser bastante contestada pelo uso da palavra género, havendo países que rejeitam a sua ratificação e que colocam obstáculos significativos a avanços nesta matéria e, a propósito disso, a Comissão Europeia está a produzir um pacote legislativo paralelo para ultrapassar estes entraves que têm a ver efetivamente com a expansão de populismos e da extrema-direita que impede efetivamente esta abordagem e este trabalho, este questionar dos estereótipos e dos papéis de género, destas relações de subordinação das mulheres que continuam a determinar todos estes problemas. Em Portugal temos feito também um trabalho muito importante, muito relevante na área da violência e da prevenção e do combate à violência contra as mulheres e violência doméstica, mas os números continuam enfim, a indicar-nos da persistência deste crime, embora tenhamos alguma dimensão de que há uma melhoria, pelo menos na nossa capacidade de resposta, e quando falamos em aumento, por exemplo, do número de participações ou de procura de ajuda, esses números têm obviamente uma leitura positiva, porque significam um maior desvendamento e uma procura de saída das situações. E, portanto, de alguma forma, os números, quanto maiores, melhor e mais satisfeitos estamos com o nosso trabalho e da Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género, que coordena a Rede Nacional de Apoio às Vítimas de Violência Doméstica, e temos realmente colocado este tema na agenda pública, também numa perspectiva, e sempre numa perspectiva, aliás, feminista, tal como deve ser. Os números que temos e que vão ser lançados muito brevemente, relativamente a 2021, ainda assim, indicam o homicídio de 23 pessoas, 16 mulheres, em contexto de violência doméstica ao longo de todo o ano. Não estamos satisfeitas porque bastaria uma, de algum modo temos aqui a indicação de uma redução destes casos mais, digamos assim, gravosos, e isto também resulta do trabalho e da expansão da nossa rede nacional, muito inspirada também no modelo dos países de outras companheiras nossas, e da expansão de estruturas de atendimento e de apoio às vítimas por todo o país. Aumentámos realmente a taxa de cobertura para 95% de resposta concreta e aumentámos também a especificidade dessas respostas, atendendo também àquilo que é e que são estes desafios da diversidade e da interseccionalidade. Respostas específicas para mulheres com problemas de saúde mental, respostas específicas para mulheres com deficiência, para mulheres idosas, para as crianças, e, portanto, este é o caminho que temos de continuar a fazer, além do reforço da formação e da capacidade de intervenção de profissionais de todos os setores, mas essencialmente profissionais de primeira linha. Refiro-me, obviamente, às forças de segurança, aos tribunais que continuam a desacreditar a palavra das mulheres, e por isso nós temos de continuar a falar das mulheres, a dar voz e a representar a voz das mulheres, portanto, vencendo estes preconceitos e estes obstáculos efetivos. E, portanto, este é um caminho que temos de continuar a trilhar. Eu conto muito com a vossa colaboração, e estas redes transnacionais são fantásticas, porque elas realmente reforçam a nossa energia e também a nossa inspiração para estudarmos novos fenómenos, ou fenómenos que, não sendo novos,
aparecem às vezes como novidade e, portanto, o contributo do conhecimento científico e da produção de informação é absolutamente fundamental num tempo tão difícil como aquele que estamos a viver, também tão distópico, em que de um momento para o outro o nosso chão muda completamente e a realidade que conhecemos, tal como a conhecemos, muda total e radicalmente. E, portanto, muito obrigada, é sempre um privilégio e será sempre um privilégio acompanhar e colaborar na medida do possível nas vossas atividades e ações e, portanto, muito obrigada e também por mais este número da revista, uma das poucas revistas em Portugal que produz conhecimento, reflexão crítica sobre o nosso caminho comum e que é um caminho que tem de ser o da promoção dos direitos das mulheres e da igualdade de mulheres e homens. Muito obrigada. Obrigada. Não sei qual é o futuro do próximo Falar de Mulheres, claro que vai ter um futuro. Nós, o que temos agora em linha, que está em construção, é os autorretratos. Isso, portanto, será uma coisa que, no fundo, não terminou e não termina tão depressa. Agora, especificamente nesta dimensão de falar de mulheres, específicas e mais concretas, acho que não está nada ainda estabelecido. Eu gostaria, era interessante, como eu há bocado disse, foi interessante este desafio de colaborarmos com universidades estrangeiras, eu penso, e nacionais também, eu penso que isso que dá uma dimensão que também me parece importante aos estudos sobre as mulheres, que tem muitas facetas, uma das quais pode ser a universitária. E, como sabem, no que respeita à nossa universidade, não é assim uma área muito, não é muito combatida, mas também não é muito acarinhada, no meu entender. E é interessante, seria interessante realmente conseguirmos realmente a colaboração de mulheres, de universidades e de mulheres universitárias de diversos países. Claro que se vou falar à Natividade em que vamos fazer outro livro neste estilo, ela diz-me que deve estar tola, porque isto deu-lhe tanta dor de cabeça que realmente ela não deve estar muito apta a iniciar um caminho semelhante. Mas não quer dizer que não possa haver, e eu não tenho nada na manga, não possa haver outra maneira de estabelecermos esta ligação e de estabelecermos uma ligação com universidades estrangeiras, que eu acho que seria também um campo que seria frutuoso para nós próprias e para as outras universidades. De maneira que isto é um desafio que se mantém, mas que para já não tem resposta. Mas espero, Cristina, que vá ter. Bom, isso será um desafio ou uma questão a debater no interior das faces dela, numa das próximas reuniões, não é? Se houver um grupo disponível para avançar com isto, eu também colaboro, evidentemente, não é? Portanto, tudo depende, mas já há tantos grupos e tantas atividades, tanta diversidade de eventos, não sei se, como é um grupo muito pequeno, não sei até que ponto haverá pessoas disponíveis para colaborarem neste projeto. Mas, se quiserem avançar, eu estou pronta. Obrigada. Professora Natividade, gostaria de cumprimentar a todas as pesquisadoras aqui presentes, as intervenientes pelas apresentações, pela apresentação da obra, mas, notadamente, eu gostaria de destacar a fala sensível e o trabalho sensível de compilar todos esses artigos que congregam estudos de diversos continentes, dando a visibilidade das mulheres pesquisadoras, que não raro falamos de mulheres, mas muitas das vezes esquecemos de nós, né? Que trabalhamos muitas das vezes em espaços diminutos, fechadas em nossos escritórios, em nossos gabinetes,
para enfrentar os desafios no combate à violência da mulher, de modo a dar as devidas tratativas isonômicas ao papel desempenhado por nós mulheres na contemporaneidade. Então, fica aqui o registro das minhas congratulações pelo desenvolvimento e pela organização da obra, que sabemos nós, pesquisadoras, que é fruto de muito esmero, muito cuidado, de um olhar muito atento, sobretudo com relação às indicações de referências, aos posicionamentos científicos, que deve primar pela excelência da academia. Então, fica aqui, mais uma vez, reitero os meus parabéns, as minhas congratulações a todas as participantes e homens também, os pesquisadores, né? Porque estamos aqui nesse espaço primando por um tratamento isonômico, por uma igualdade de tratamento entre homens e mulheres. Então, falar de mulheres dentro de um viés feminista, mas também reconhecendo a igualdade que nós devemos ter entre homens e mulheres. Então, a noite de hoje, que aqui é uma tarde no Brasil, está sendo fruto de um grande presente que marca o início do ano de 2022. Parabéns a todas. Estou a ver ali a professora Joaquim, que eu saúdo especialmente também, ainda não a tinha visto. A professora Teresa Joaquim quer dizer umas palavrinhas. Muito obrigada. Eu quero agradecer, quero agradecer imenso o convite à professora Zília e à doutora Natividade Monteiro para participar nesta obra, que acho muito interessante, e sei que representou um esforço enorme ter esta concretização deste trabalho. Desejo que ele continue. Quero cumprimentar também todas as colegas e todas as presentes aqui online e as pessoas que nós não vemos, e penso que deve continuar este trabalho, assim como a senhora Secretária de Estado, a doutora Rosa Monteiro, pela apresentação, pelas palavras que fez, e sobretudo penso que há muitas questões agora em aberto, tal como foi dito, estamos num período um bocadinho de backlash em relação a muitas questões, e alguns dos temas que estão em foco, as questões da ideologia de género, tudo isso devem ser revistas e devem ser tidas em conta. Para mim, que vem já desde a Comissão da Condição Feminina, o meu texto é mais fruto de inquietação do que fruto de certezas. E, portanto, isso acontece, acho que isso é bom, mas ao mesmo tempo revela alguma preocupação e alguma inquietude, mas penso que nós, enquanto investigadoras, temos também esse dever de inquietar e de ser inquietadas. Bem-haja. Obrigada, professora Teresa Joaquim. É sempre bem-vinda à sua fala. Mais alguém quer intervir? Não sei se a Ana Luísa quer dizer mais alguma coisa. Sim, eu gostaria apenas de me somar aqui aos comentários da professora Maria da Glória Aquino, dizer da minha alegria por um livro que, e eu gostaria de frisar isso, ainda que ele seja, digamos assim, ele tenha sido realizado, escrito por pesquisadoras de 5 países, mas as temáticas, elas transcendem esses 5 países. Por exemplo, há artigos sobre as mulheres charruas do Uruguai, há também o relato de uma mulher chamada Norma, uma pessoa muito sofrida do México. Então, é um livro efetivamente internacional. Então, gostaria aqui de reiterar não só os nossos agradecimentos, Lília, a minha querida amiga também, a investigadora na atividade Monteiro, por esse trabalho hercúleo, porque não é fácil reunir tantos pontos de vista e formar esse mosaico maravilhoso
em que resultou a obra, né? Quanto à proposta feita, eu estou à disposição. Como eu disse, esse tema é a continuação. O meu tema de crime no doutorado em Minas Gerais foi o crime organizado, e agora eu estou no segundo doutorado, agora pela Universidade de Salamanca, em que o tema é as mulheres do crime organizado. Então, eu estou tentando cada vez mais me aprofundar sobre essa temática. É isso, parabéns pelo trabalho de vocês duas, e parabéns também às coautoras e aos coautores, né? Muitos queridos amigos, né? Era isso que eu tinha a dizer. Muito obrigada. A Silvia quer intervir? Faça favor. Vai desligar o microfone, ela está com o microfone desligado. Tem o microfone desligado. Eu posso falar? Pode, pode. Boa tarde a todas. Não sei se há homens, mas boa tarde a todos. Há um homem, ok. Vou mesclar português e espanhol, porque é mais fácil para mim falar espanhol. Ante tudo, que gostaria de felicitar as minhas colegas, as doutoras Zília Rosario de Castro e Natividade Monteiro, por este desafio, porque verdadeiramente foi um desafio publicar este livro. E como diz muito bem Ana Luísa, o facto de que os textos sejam de muitas pertencentes de muitos continentes é muito mais difícil trabalhar. E também agradecer o convite da minha amiga que nos encontramos, e acho que também Ana Luísa, creio acho que recordar o rosto da Ana Luísa na Salamanca. Em Salamanca. Atrás. Sim. Foi um prazer. Sim, sim, muito gosto. Sim, agradecer o convite de Natividade para apresentar minha pesquisa, e também permitir-me apresentar na rede ALEC, que eu dirijo, não? Não sei se, Natividade, posso falar da minha investigação? Sim, pode. Sim? Podes. Ok. Vou seguir. Também agradecer a presença da secretária de Estado, Isabel Monteiro, não? Rosa, perdão. Perdão, Rosa. Tengo problemas con los nombres. Voy a seguir en español. El trabajo que presenté en este libro de falar de mujeres es falar de mujeres y falar para mujeres también. Es el tercer trabajo sobre las huéspedes de la Casa Xochiquetzal, que está en la Ciudad de México. Esta Casa Xochiquetzal, que fue creada en los años 90, yo creo que no existe semejante tipo de casa en todo el mundo latinoamericano, tampoco en Europa, de hecho. Es una casa hogar que acepta mujeres prostitutas o trabajadoras sexuales, como quien quiera nombrarlas, que no tienen identidad, y que pues ya que tienen cierta edad, y que al llegar a cierta edad pues tienen problemas para seguir ejerciendo su trabajo sexual, y que si un día tienen un problema de salud, o pues fallecen, van a ser botadas a la fosa común. Entonces, esta casa hogar se creó para aceptar prostitutas voluntarias de cierta edad, para darles digamos, los últimos años de su vida dignos, para darles una identidad que no tenían o que ya perdieron, dándoles un seguro social, dándoles la posibilidad de seguir viviendo normalmente una vida común y corriente, entre comillas, porque también pueden seguir ejerciendo la prostitución. En fin, esta casa hogar es realmente un hogar, es el lugar que encuentran para
restaurar un poco o recuperar un poco de lo malo que fue o de todo lo que sufrieron en la vida. Y pues yo conocí esta Casa Xochiquetzal por pura casualidad, porque estaba empezando una serie de investigaciones en Sonora, en el norte de México, sobre las trabajadoras sexuales en salas de masajes y table dance. Pero me interesó mucho la meta que se había propuesto esta casa, con un grupito de mujeres muy ancianas, algunas de ellas, entre ellas Norma y Marbella. Marbella que desafortunadamente ambas ya han fallecido. Norma falleció de un paro cardíaco hace como 2 años y Marbella pues falleció del COVID hace poco. Estas dos mujeres realmente para mí fueron unas lecciones de vida. Me impactaron de manera sobremanera. Norma por su dignidad en la vida, por no quejarse nunca, por no querer que yo la vea como una víctima. Siempre con la sonrisa y necesitando a través de la entrevista que yo le hice, necesitando desahogarse. Muchas de ellas sí necesitan hablar, necesitan dialogar, necesitan contar sus vidas. Y Marbella que fue un caso excepcional. Marbella era una poetisa que leía Proust, que leía Rubén Darío, pero que bueno, que la vida hizo que tuviera que dedicarse al trabajo sexual. Entonces, para no molestarlas con tanto cuento, lo que me interesa en estas mujeres, yo creo que algunas de ellas lo dijeron, es dar o permitirles que puedan expresarse mujeres vulnerables, vulneradas, y no solamente ellas, porque es el tema de mis investigaciones siempre está dirigido a poblaciones vulnerables. Es permitir que a través de nuestro trabajo como investigadoras permitamos justamente abrir brechas y que estas mujeres puedan, bueno, un día, simplemente un día, una hora, media hora, expresarse y expresar lo que no pudieron sentir a lo largo de su vida. Y yo creo que tenemos que ser el portavoz, en todo caso, es lo que es, en mi opinión, tenemos que ser el portavoz de estas mujeres. Y también es importante que a través de todos estos retratos veamos la manera como influir nosotras y nosotros en los derechos humanos, en las políticas públicas. Y voy a hacer eso me va a permitir hacer un enlace con la red ALEC, esta red internacional. Me gusta mucho que justamente Cilia y Natividad pensaron en utilizar este medio y lo dijo también Isabel Montero. Estos enlaces que se crean a través de publicaciones intercontinentales, me parece que eso lo tenemos que salvaguardar mucho. Y la red ALEC es América Latina, África, Europa y el Caribe. Y pronto va a ser Oceanía. Es una red de investigadores internacional que va desde Brasil hasta los Estados Unidos y ahora hasta la isla Mauricio, que trabaja o que investiga 3 territorios, poblaciones vulnerables y políticas públicas. Y se enfoca cada vez más en la manera como defender los derechos humanos de las poblaciones vulnerables. Por sus escritos, por sus manifestaciones científicas. En septiembre en la Universidad de Limoges tuvimos el 4º congreso de la red sobre las personas mayores, derechos de las personas mayores, sobre todo el hecho de la convivencia, cómo convivir bien, lo que puso de realce el COVID en el mundo entero.
y cuarto congreso sobre las personas mayores, que va a ser seguido ahora en febrero en México por otro congreso internacional sobre la misma temática, pero con un enfoque especial. Ana Luisa, te lo digo a ti, un enfoque especial sobre los derechos humanos, las políticas públicas y la calidad de vida, como un desafío para nosotros, investigadores, y la sociedad en su conjunto, un desafío a favor de las personas mayores, hombres y mujeres, por supuesto. Y para concluir, pues quisiera informarles que la Red Alerta también tiene una publicación, una revista numérica indexada, cuyo título es Trayectorias Humanas Transcontinentales. Hay dos números que están, bueno, dos convocatorias, una que titulada Movilidad Humana, sobre el tema de los desplazados, problemas migratorios, y otro número que también les llamo a que puedan participar, sobre la postmodernidad, el tiempo que fue y el tiempo que vuelve, o el mundo que fue y el mundo que vuelve. No quiero molestarles más, pues si un día pues tienen más preguntas, no vacilen, pues yo estoy a disposición de todos ustedes. Muchas gracias, Nati, por dejarme la palabra. Muito obrigada, Dominique. Eu já divulguei no meu Facebook tanto as revistas e a chamada de artigos para essas duas revistas e também para o congresso que estás a organizar da Rede ALEC. Muito obrigada. Eu vamos também, com certeza, na página das Faces de Eva, vamos também divulgar e espero que haja contribuições aqui de Portugal. Muito agradecida pelo teu testemunho e com certeza que também estarás pronta para continuar este projeto transnacional que começámos e que deu algum fruto e que espero que ainda dê melhores frutos no futuro. Muito obrigada, Dominique. Com muito gosto, Nati. Okay. Pronto, então damos por encerrada esta sessão. Muito agradecida a todas as presentes e a todos os presentes e também às pessoas que estão online. Muito obrigada e até uma próxima. Saudades!